Graça e paz, povo de Deus. É com imenso prazer que hoje, através do Correia Cast, a gente está com um novo quadro aqui no Correia Cast que vai abrir as portas através desse programa para a equipe Ceifeiros. Irmãos, de antemão quero agradecer a Alessandra. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um bate-papo incrível, não tenho dúvida disso. Obrigado, Thiago, por ter disponibilizado o seu tempo. E para vocês que estão acompanhando a gente, eu quero falar para vocês seguir a gente nas redes sociais. A gente vai estar deixando a descrição tanto do canal, quanto dos Ceifeiros, quanto da Embaixada, quanto do Thiago, da Alessandra. Todas as redes sociais vão estar na descrição. E siga o canal, compartilha, curte, comenta, manda esse vídeo pro cachorro, pro tio, pra quem você quiser. Mas faz esse vídeo chegar aos 4 cantos do planeta. Amém? E hoje eu tô aqui com a Alessandra, missionária Alessandra, que ela é a líder do evento, ela é a coordenadora, ela é a manda-chuva. Ela é a manda-chuva lá nos Ceifeiros. E vocês vão saber muito desse projeto, que esse projeto vai alcançar nações, não tenho dúvida. Estou aqui com o Thiago. O Thiago, para quem não conhece, ele é o nosso líder de marketing do Ceifeiros. E eu quero começar com você, Alessandra. Eu quero que você se apresente. Quem é a Alessandra? O que você faz dentro dos Ceifeiros? Sua idade, se você é casada. Fala tudo aí. Deixa Deus te usar, minha irmã. Fica à vontade. Glória a Deus. Então, meu nome é Alessandra. Eu sou missionária, casada com o Hernanes. Casca de bala, que inclusive tá ali atrás ali, ó. Sim, beijo, amor. Olha! E tenho 2 filhas, Ana Gabriela e Ana Júlia. Que isso, hein? Tem um ano que a gente começou com esse projeto lindo chamado Ceifeiros, que num dia alguém me ligou e falou assim: Alessandra, que nome a gente dá para esse projeto? E eu comecei a orar e eu falei assim: meu Deus, que responsabilidade. Eu vou dar o nome do projeto, meu Deus. E aí eu orando e o Senhor me falou assim: ceifeiro. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Meu Deus, é forte, hein? E é sobre isso. Caraca, muito interessante esse nome. Muitas pessoas já chegaram para mim e perguntaram o porquê desse nome. E agora, para quem não sabia, tá aí a explicação. E você, Thiago, se apresenta um pouco aí. Um rapaz tão bonito, estiloso desse, olha que... Pena que é casado. Pena não, né? Graças a Deus. Isso que eu falo, graças a Deus que é casado. A mulher dele é linda. Graças a Deus que ele é casado. Mas eu vou deixar nosso líder de marketing falar por si próprio. Fica à vontade, Thiago, se apresente. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Caetano. Com muito amor no coração que eu entrei nessa obra. Igual eu não estava esperando, falei com a pastora. Ela chegou no ano novo, na festa da embaixada. Preciso falar com você, eu já fiquei esperando assim, a pastora quer falar comigo. Fiquei pensando, ela falou, pedi oração para Deus e Deus me colocou você nesse cargo. Eu falei, se é um pedido de Deus, quem sou eu para rejeitar? E eu entrei com esse propósito, esse amor a ajudar o próximo, porque o Ceifeiros a gente faz pelo amor, ajudar o próximo. Porque eu já me deram a mão no momento mais difícil da minha vida. Forte. No momento mais difícil da minha vida, me deram a mão e eu prometi pra mim mesmo que o dia que eu estivesse bem, eu ia ajudar o próximo sem preocupar com o que vão dizer, com o que ele vai achar ou com o que ele vai fazer depois disso. A gente ajuda, como se diz o ditado, né? Ajuda com a mão esquerda, esconde a direita. Tampando a direita. Sem responsabilidade, hein? Como o Saulo falou, né? Sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, que é uma resposta de oração na minha vida. Amém. No momento mais difícil da minha vida, eu estava separado e orando a Deus, pedindo um caminho. Ela apareceu e hoje eu tenho minhas 3 princesas, 2 princesas e um príncipe. É forte. E também nessa obra aí para somar, né? Com a irmã Alessandra, com a embaixada, pra gente alcançar mais pessoas. E eu sou o líder de marketing, no caso, fico responsável pelos vídeos e gravar os vídeos. Chama os parceiros, pessoas assim como vocês que estão aí nos assistindo, que têm a vontade de ajudar na obra, sim. Não só com dinheiro, não só com doações, mas também com a força, né? Com Com certeza. as mãos, né? Com Que é o mais certeza. principal, como a Alessandra Precisa falou. muito. São Precisa poucos, né? Então você que está vendo o vídeo aí, eu tenho certeza que
vai querer nos ajudar. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. E, missionários, eu tava observando, antes da gente entrar no assunto ceifeiros, eu tava observando esse boné de vocês, da Embaixada Church. Eu vou fingir que eu não sou da igreja, tá, irmãos? Mas é pra vocês conhecerem. O que é essa Embaixada Church que o pessoal tanto fala? Por que vocês estão andando com esse boné? O que representa a Embaixada Church? E como nasceu a vontade da Embaixada Church no coração de vocês? Porque, pra quem não sabe, a missionária Alessandra, ela mora bem longe da nossa igreja, da Embaixada Church. O Thiago, ele mora longe também, relativamente longe. E a gente vê eles se deslocarem de onde eles estão para vir servir o reino na embaixada. Tem algo especial. O que a embaixada representa para você, missionário? Bom, a embaixada, para mim, ela foi uma criança que Deus deu para nós. A gente passou por um determinado tempo, né? Que Deus uniu alguns grupos de pessoas num projeto aí. Daí a gente conheceu esse grupo de pessoas e Deus falou assim, eu vou unir um propósito. Não essas pessoas, mas eu vou unir o propósito deles. De querer amar pessoas, resgatar pessoas, ajudar pessoas. E eu já vim de outras denominações e essas denominações, elas não me deram tanta oportunidade de servir o que ardia no meu coração, que é resgatar pessoas, que é amar pessoas, cuidar de pessoas. Porque quando você entende o seu propósito, você não pode ficar parado. Verdade. Porque uma ação ela gera uma reação. Então, a minha apóstola, né, que eu amo, meu apóstolo também, posso falar o nome? Com certeza. Meu apóstolo Esilei, a minha apóstola Poliana, que tem me ensinado. Eu vim com esse coração em chama para fazer a obra, mas do lado deles eu tenho crescido cada vez mais para a honra e glória do Senhor. E a embaixada, casca de bala até fala, né? Ai, mas que amor é esse pela embaixada? Gente, só quem vive é que sente a presença de Deus naquele lugar. As pessoas entram naquele lugar, elas já sentem a presença. É forte ali. Então, essa presença, ela vem de muito choro, é de muita renúncia, é de muito amor pela obra. É sobrenatural, por quê? Porque nós já renunciamos muita coisa, né? Demais, na conta. Nós já renunciamos muita coisa para estar ali, para as pessoas se achegar e sentir essa mesma vontade que nós temos no coração, que é ser servos, é servir o reino. Os ceifeiros, ele nasceu no coração de Deus primeiro e depois no coração da apóstola Poliana, do Esilei. E eu tenho que agradecer eles por me confiar esse cargo, né? Que é muito importante, é um cargo sobre vidas, não é sobre dinheiro, não é sobre fama, é sobre vidas. E tem muito choro, viu? Ah, se tem. Muita oração, muito não, mesmo. porque, né, muitas vezes você quer algo para as pessoas que você não pode oferecer, né, financeiramente. Sim. Mas que você tem que ir e pedir para aquela pessoa, falar assim, não, eu vou ser sua ponte. Você não pode ir, mas eu vou por você. Estratégias. Sim, tem essas estratégias. Por quê? Porque a pessoa que tá ali, ela tá... Muitas das vezes tem pessoas que Deus nos manda, é tudo... É um cenário que Deus mesmo é que monta esse cenário. Com certeza. Nada está no nosso alcance, nada está nas nossas mãos. Nada é por acaso. E nada é por acaso. E quando a gente monta um projeto como os Ceifeiros, você monta um projeto e fala assim, pronto, agora eu montei o projeto. Aí depois sai tudo do seu controle. Porque é dessa forma, sai tudo do controle e Deus fala assim, peraí, o projeto é meu. Eu que vou entrar nesse negócio e eu que vou fazer. Você é só um instrumento aqui. Então você tem que descer para Cristo aparecer. Meu Deus. E é sobre isso. Os ceifeiros, a gente tem pagado um preço de choro, de joelho no chão, de jejum, para que ele possa aparecer. E muito trabalho. E muito trabalho. É sobre o reino. Com certeza. E tem que ser com excelência, viu? É por isso que eu falo dos nãos que você tem
O não você já tem, você tem que correr atrás do sim, né? Inclusive, a apóstola e o apóstolo tá devendo uma visita aqui, ó. Sim. Tanto nos Nossa. Ceifeiros quanto no Correia Cash. Meu Vou cobrar, Deus, vou vai cobrar ser meus forte. apóstolos. Vou Aí cobrar. vem. Meu Deus do céu. Vou cobrar. Tiago, o que é embaixada pra você, meu querido? O porquê que, dentre tantas igrejas da Parede Preta, você decidiu vir logo pra embaixada? Cara, eu falo um negócio, é uma resposta que eu tenho na ponta da língua É. e não canso de falar, na verdade, né? Pra quem me pergunta. Glória. A embaixada, como a gente sempre fala, é um lar pra você e foi um lar pra mim. Me acolheu, me abraçou, no momento assim que eu decidi dar uma virada de chave na minha vida, né? Sim. Então eu já frequentava uma igreja onde eu estava congregando, mas não tinha virado a chave. Eu estava desviado, tinha um bom tempo. Sim. E fui convidado para ir pro Impacto, né? A gente pode falar. Não, aqui, pode falar que a pode, gente já né? falou, inclusive. Já falou Fui muito. convidado para ir pro Impacto. Até hoje, se a Patrícia ver esse vídeo aqui, agradecer ela pela insistência por me ter ido, a Ah, Patrícia. Patrícia. A Patrícia que te levou? Patrícia que me insistiu muito Meu comigo. Deus, é forte, hein? E acredito que quem estava lá viu meus testemunhos e as pessoas que estavam lá trabalhando, por incrível que pareça, hoje eu consigo Sim. ver todas. As que mais me acolheram, mais me abraçaram naqueles momentos de testemunho, naquele momento que a gente tá difícil, era o pessoal da embaixada. Aí ali eu comecei a já sentir uma ligação. Meu Deus, é forte, hein? E eu continuei congregando na igreja, só que eu não vou entrar nesse detalhe, Uhum. o porquê eu saí da outra igreja, Sem problema. porque Não não vem ao faz caso. sentido, não vai ao caso aqui do Sim. Ceifeiros. Sim. Mas aí eu fui procurando entre uma e outra igreja, a gente foi numa igreja, eu e minha esposa. Eu falei, não tô bem aqui. Eu gostava de lá, da minha antiga igreja. Sim. Mas lá eu não posso ficar. Aí foi indo, eu falei, vou lá na igreja da Poliana. Até então, eu fui pro Dom Bosco, porque foi de lá que eu saí. Ah, sim. É quando ela tava no Dom Bosco, ela não tava aqui na embaixada Na mesmo, embaixada. ela tava no Dom Bosco. E eu fui falar, mas Nossa, que forte. cadê o pessoal? Não é esse aqui não. Não Aí sabia. eu procurei saber, não, tá ali na GO ali. Não tinha nem a fachada completa, Sério? não, tava só escrita Você metade. saiu pra ir na embaixada, só que você foi na antiga igreja. Fui na igreja Poliana. E chegou lá, Até né? então na minha cabeça não tinha embaixada, não Entendi. existia embaixada. Na hora que eu cheguei na embaixada aqui, falei assim, tudo preto. Falou, meu Deus. Meu Eu Deus. falei, não, eu já comecei a gostar. Ah, você já gostou. comecei a gostar, Meu porque Deus. aqui eu posso chorar, Ninguém nem... aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me julgar se eu tenho tatuagem, se eu tô de boné, porque eu sou viciado em boné. E esse negócio do boné da embaixada aqui, ó, não foi marcado. Você vê com o Tá seu vendo? Não foi eu. marcado, é de Deus, É isso né? aí. É propósito. Eu sou viciado em boné, então eu tenho minhas tatuagens. E a gente vem de um tempo que onde o povo julga muito, né, velho? É Demais, muita com certeza. religiosidade, é muita julgação. Sim. E eu acredito, a embaixada me ensinou desde quando eu entrei que a gente não pode julgar pela aparência. Jamais, jamais, jamais. Então, um cara tatuado igual eu falei, moço, um cara tatuado igual eu não vai ser aceito em qualquer igreja. E a embaixada me acolheu e a gente veio criando junto. Uma família, né? Uma Agora família. Se tornou uma família. E aí, voltando aqui ao assunto, que fugiu da minha cabeça, que eu fiquei tão feliz, né, falando da embaixada, que o assunto da embaixada. O meu primeiro projeto com Ceifeiros, eu nem fazia parte da embaixada. Sim, eu Sério? lembro. Foi no Natal. Sério? Eu A sozinho. caminhonete dele estragou. É verdade, eu Pois é, lembro. não, eu peguei foi emprestado ainda da caminhonete. E Você lembra? Lembrei. Eu juntei um grupo de amigos e falei que ia fazer crianças felizes. Então eu fui atrás de pessoas, amigos, e comecei a fazer uma vaquinha. Ao todo consegui levantar R$6.000 em dinheiro. Meu Deus. Aí um amigo meu tava fechando a loja dele lá em Campinas de brinquedo. Eu falei, quanto você me faz a loja fechada? Aí ele falou, 10 mil. Eu falei, eu não tenho 10 mil, tem 6 mil. Ele falou, não, tiver na metade. Eu falei, pode me dar metade do brinquedo. Então separa e tudo novo. Caraca. Meu Tudo Deus. novo. Comprei os brinquedos tudo. Ajuda do povo de Deus que envia lanche. Como é Mas já bom. tinha todo um projeto. Na minha cabeça ali não tinha. Aí eu liguei pra Patrícia e falei, Patrícia, eu tô com muito brinquedo aqui pra doar. Eu não consegui distribuir tudo. Eu saí na rua, sinaleiro, nas casas, e sobrou metade da caminhonete que eu ainda peguei emprestado. Aí, não, o PH tá com um evento, acho que na época o PH deveria ser o líder, Sim, né? ele que organizava. Ele que organizava, Assim. né? Não, a gente... Naquela época do lixão Do- lá, Sim, do lixão. Natal. era eu, Já era é? radical. Ah, é verdade, era Eu não Alessandra. sabia, mas eu sei que eu peguei o contato do PH. É. Falei, PH, eu tô com os brinquedos. Ele falou,
Então é resposta das minhas orações, que Nós estavam tava orando, orando, que não nossa. tinha brinquedo, tinha comida, tinha roupa, calçado, mas não tinha brinquedo. Aquelas bolas verdes lá. Caraca. Você que deu, nossa, Nossa. oh, meu Deus. Aí não, eu falei, é não, forte. tem um tanto de brinquedo aqui, vamos levar. Aí eu falei, beleza, peguei a caminhonete emprestada, nós chegamos na embaixada, o pessoal já me acolheu, vamos aqui, ninguém nem me conhecia, lembrava, Eu de lembro vista. da sua esposa, eu lembro. Lembra de vista, minha esposa Uhum. tá grávida ainda, com barrigão. Nós fez o circo de oração ali, vamos sair, né? A caminhonete não saiu nem da porta da embaixada. A Meu caminhonete não Deus. queria pegar. Eu Aí os lembro. irmãos Foi juntou luta. tudinho e falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Falei, vamos orar, porque isso aqui, É espiritual. não sei o que é. Nós orou, os irmãos pôs a mão no carro. Não vou falar o nome do carro, porque o povo vai falar que era o carro, mas não vou falar o nome do carro, não. Era uma caminhonete. Os irmãos orou, pode dar a chave. O pastor Dito e falou, feito. pode dar a chave que vai pegar. Pegou, nós foi embora. Meu Jesus, tá vendo? Partiu. No meio do caminho, a caminhonete apagou de novo no meio da chuva. Falou, não, alguma coisa tá retendo aqui pra não deixar os brinquedos chegar até essas crianças. Mas nosso Deus é maior. Com E certeza. debaixo de chuva, nós fez outro círculo e caindo chuva. Nós rodeou durante a caminhonete, orou, pode dar na chave e vai pegar. Até hoje tá funcionando. Caraca. Nunca mais. Ou seja, o desejo por missões não vem dos ceifeiros, já vem antes disso. Foi o que eu falei. Pessoas- Eu já fui ajudado. As pessoas, elas já trazem algo Já. relacionado a missões, já. Uhum. porque a equipe de ceifeiros é uma equipe muito importante na nossa igreja, porque ela não é uma equipe para todo mundo. É Não. verdade. Porque tem pessoas que não entendem o propósito, Não entende, o chamado. não entende o chamado, a visão, cara. Tanto que é bom você ter pra dar do que você ter que pedir. É verdade. Pessoal, é muito forte isso. Mas, para vocês que ficam muito interessados no que a embaixada tem para oferecer, eu quero fazer um convite para você. Sim. A gente tem culto toda quarta, às 20 horas, domingo, às 19 horas. Irmãos, acessa o nosso Instagram, acessa nossas redes sociais lá da Embaixada. Como eu falei no começo, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Acompanha, porque às vezes a gente falando, as pessoas Sim. falam assim, gente, é bom, mas não é isso tudo Faz não. uma É isso visita, tudo e entendeu? mais um Faz pouco. É uma maravilhoso. visita. É isso tudo mais um pouco. Faz uma visita, tira você mesmo suas próprias conclusões. E você Não será junto pelas paredes. hein? justamente. E você será Sim. muito edificado Vai ser muito através bom. desse trabalho. Vamos entrar agora no que demanda todo esse episódio. Sim. Ceifeiros. O que é os ceifeiros? Qual a função dos ceifeiros na Embaixada Church? É um departamento que vocês visam uma ação social, ajudar o pessoal de dentro, ajudar o pessoal de fora, ajudar os membros. O que é os ceifeiros? Me explica, por gentileza. Olha, os ceifeiros em geral é um projeto social, né? Sim, Que leva benefícios à comunidade, a crianças, a mães que é provedora, que não tem, né, não tem como trabalhar, né? Mães de crianças especiais, Sim. morador de rua, né? E a gente alcança, a gente alcança aquelas pessoas vulneráveis, né? Então a gente sempre está fazendo um projeto voltado a essas pessoas. Ah, Alessandra, mas vocês não trabalham especificamente só com um público? Não. A gente até pensou em trabalhar só com um público só. Mas ao decorrer do tempo, o Espírito Santo ele vai ardendo aquela chama no coração. E aí a gente, o meu sonho mesmo, desde criança, é trabalhar com morador de rua. morador de rua. Porque sempre ardeu no meu coração. Eu vejo um morador de rua à distância. Pode ter milhares de gente assim maravilhosa, eu só vejo morador de rua. Então assim, isso ardia no meu coração. E assim, é um público que agora a gente conseguiu alcançar. Sim. A gente, recentemente a gente foi para as ruas, né? Graças a Deus resgatamos um rapaz de 35 anos que estava lá. Ele está sendo tratado. Deus está fazendo grandes obras na vida dele. E eu creio que ele é a ponte para várias outras pessoas que vai ser internado. Acabamos agora de fazer uma aliança com a Casa de Recuperação, Graças que é a a Deus Casa por da isso. Paz, Amém. né? Que a missionária Iris Amém. nos deu essa oportunidade de abraçar a casa. Eu até te convido você para ir. A gente, de 15 em 15 dias, a gente vai estar lá na Casa da Paz, Fazendo juntamente né? com o pessoal, né? Que são 70 internos.
precisa da ajuda de todos, que sente, né, para ajudar, pro culto. Chama a gente aqui, que a gente, né, passa, Com né? certeza, com Os certeza. dados. E se você, Alessandro, meu interesse não é morador de rua. A gente tem as comunidades que a gente vai e a gente faz as triagens com mãezinhas em situação de vulnerabilidade, que tá grávida, mas não tem a condição, né, de ter algo. Esses dias mesmo a gente fez aquela ação, levamos berço, e tudo é doação. Sim. E tem também essa parte do acolhimento, né, na igreja, que a gente não trabalha só para fora. Todas as vezes que chega mulheres em situação de violência em casa, né, essa parte ela é mais confidencial. Sim. Então a gente vai acolhendo essas pessoas, né, e tratando, né, com oração, psicologicamente, né, porque também é uma função dos Com ceifeiros. certeza. É uma mão dada para Sem elas que dúvida. estão sofrendo abuso, que estão sofrendo, né, dentro dos seus lares. E só entrando nesse assunto, eu quero deixar bem claro para você que está assistindo a gente que quando a gente fala que esse assunto é um pouco mais reservado, dessas questões das mulheres, não é que a gente faz nada no oculto, gente. Longe Verdade. disso. A gente tenta preservar ao máximo Sim, a a identidade situação, delas. entendeu? Então, tem coisas que acontecem na igreja, igual essa questão que a missionária Alessandra estava falando pra gente sobre a vulnerabilidade, a mulher sofreu alguma violência dentro de Sim. casa, doméstica, sexual, enfim, a gente não vai expor. Não Jamais. vai. A gente não vai Jamais. expor. Tem um tratamento reservado. Não é que é oculto, que ninguém tá sabendo. As pessoas que precisam saber, Estão sabendo. elas estão sabendo. Sim, Para dar o suporte. Então, irmãos, eu quero fazer o convite novamente. Você que está em alguma situação que precisa de ajuda, nos procure. sim. Estamos pode aqui procurar. para Com o coração aberto Com para poder certeza. ajudar. Estamos aqui para ajudar, porque o nosso maior foco dos ceifeiros não é a gente simplesmente mostrar para todo mundo que a gente faz o trabalho. Não é o foco. A gente só mostra o trabalho que a gente faz para a gente conseguir ajuda, pessoal. Porque nós não trabalhamos com fins lucrativos. Então a gente só faz isso para mostrar e pedir ajuda. Mas você que está necessitando de ajuda, independente de qual seja, nos procure. Pode Porque procurar. às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Sim, mas acha a gente tem toda uma restrição, assim, a gente sempre fala, né? Que tem gente que é tímido mesmo e tá tudo Sim. bem. Tem gente que não gosta de falar, tá tudo bem. A gente entende perfeitamente que a gente trabalha com gente, né? Uhum. Então pode nos procurar, né? Sempre aparece, olha, Alessandra, eu não quero aparecer, eu não quero falar o meu nome. Tudo bem, a gente vai lá, faz uma reuniãozinha com a pessoa e a gente ajuda dentro das nossas condições, independente, né? A gente vai fazer o que certeza. podemos fazer, né, naquele momento. Com certeza. Pode nos procurar sim. Tiago, dentre os ceifeiros, existem vários trabalhos nessa ação. Inclusive um trabalho que eu sou extremamente apaixonado, eu trabalho com crianças e eu trabalho também com moradores de rua. Inclusive na nossa última experiência com moradores de rua Nossa. foi incrível. A gente vai, não sei, já vou deixar um spoiler, não sei se vai entrar nesse episódio, porque senão vai ficar muita grande coisa. demais, é muita Cara, coisa. É muito lindo. Mas de antemão eu já deixo bem claro para vocês, quando chegar a hora da gente falar sobre essa última ação social, lágrimas irão rolar. Tenho Glória a certeza Deus. disso, não tenho dúvida. Quem sabe não pode trazer o testemunho vivo, Pensa. né? Nossa, Ai, Meu Deus, vai olha ser aqui, forte. forte, hein? Olha que Ô, arrepiei. glória. Testemunho Em vivo, nome porque de vai Jesus, eu você. creio. O Gabriel marcou a nossa vida. Com Marcou. certeza. O Não é, Marquel, nossa. Ô, não é à toa que o Thiago é o líder de marketing. Olha o cara já planejando aqui, ó. Ele é uma ponte. Com certeza. Não, moço, o testemunho do Gabriel, cara. O Gabriel, eu aprendi com ele. Todos Não nós. teve um que não aprendeu com Todos ele. nós. Nossa, maravilhoso. A história do forte. Gabriel me deu mais sede. Meu Meu Deus. coração É. pegou mais fogo. É Nossa. forte. Sim. Como foi minha primeira ação social ali trabalhando com os moradores de ruas, igual o Saulo falou, eu sempre gostei de criança. Acolher criança, eu sempre Sim. falei assim, nossa, uma criança quer ter uma bola, não tem uma bola. E às vezes não é nem por falta de condições dos pais. Às vezes tem muitos pais hoje que falam, esse menino não merece nada não, esse menino... Então às vezes não é nem sobre o dinheiro. Às vezes uma criança ali, você
você leva a bola, é só um instrumento para você alcançar aquela criança de poder dar um abraço nela. É Com verdade, certeza. é verdade. Às vezes não é nem pelo presente que você vai levar, pela cesta básica, pela palavra, o Ceifeiros é isso. Então você já matou minha pergunta. A sua parte preferida dentro de Ceifeiros é crianças? Trabalhar Sim, com crianças? Trabalhar com criança, porque... Glória a Deus, olha. Chora não, Thiagão. Chora não. Fica de boa. Vai Fica de boa. chorar. Ai, Thiago. É Pode chorar. que, quando eu passei pelo impacto ali, Deus me entregou uma profecia muito grande que acho que ninguém sabe, só eu e a pessoa que me Sim. entregou a profecia, agora todo mundo tá sabendo, falou que o meu maior trabalho É com ia criança. ser com criança. Meu Glória a Deus. Deus, é forte. E eu recebi aquele porque... Se eu não gostava de criança, eu tinha 3 filhos, né? Tá, não é? É, nem parece, né? Tem Tá três Tem 3 filhos. filhos. Mas acho muito lindo as crianças ali por a inocência delas. Elas não têm nada. Uma bola de papelão que elas amarram na sacolinha, elas estão se divertindo. Sim, Então verdade. a inocência da criança, ela me atrai, o brilho dos olhos da criança ali. Então eu acho que o que a gente puder fazer para tá oferecendo para essas crianças o melhor, a gente tem que fazer, Sim. porque ela é a próxima geração. São essas crianças que podem mudar o mundo. É E verdade, vão mudar. Vão mudar. Vão Isso que eu tô mudar. falando. Jesus. Fé em Deus, né? Com Em nome de certeza. Jesus. E na própria Bíblia fala, cuida das minhas crianças. Sim, a Bíblia fala. Ô, É forte, hein, não tem Thiago? como, não tem como, meu Deus do céu. A parte das crianças ali na ação social realmente é muito forte, porque elas vêm, a gente acha que tá indo servir, mas na hora que elas vêm, dá um Não. abraço na gente. Elas que servem. Se você não tiver a estrutura ali, você fica Meu ali, você cai. Deus, é forte. Mas, Alessandra, eu tô vendo que você trouxe um material aí. Sim. O que é esse material que você trouxe pra gente ver? Mostra aí o que tá acontecendo. É o mesmo desse daqui? Sim, Sim. sim. Licença. O que é esse material, Esse Alessandra? material aqui, ele é um portfólio, tá? É para você que tem empresa, para você que tem um supermercado ou um pequeno estabelecimento que pode nos ajudar. Esse aqui é um portfólio onde a gente apresenta algumas das nossas ações, né? Que explica passo a passo de cada ação. A gente tem os dias das ações que a gente fez. Durante o ano de 2024, fizemos 5 ações durante o ano. Então, fora do Rio Grande do Sul, né? Que a Sim, gente a do fez. Rio Grande do Sul foi nada que tava no Que a gente planejamento, fez. né? Sim. Mas foi uma Sim, foram superação. 2 caminhões que a gente mandou pra. Eu imagino assim que pros ceifeiros, que é uma criança, porque a gente, pessoal, a gente só tem um ano de projeto. E a gente, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, né, Thiago, já alcançamos muitas Já, vidas. mas é igual a gente sempre fala, os ceifeiros não trabalham com dinheiro. Não trabalha. A gente trabalha com parceiro. Sim. E graças a Deus, a gente vem levantando, Deus vem levantando muitos parceiros Sim. para nos ajudar. Igual a irmã Alessandra falou, foram 2 caminhões que a gente mandou de água com... E é muita coisa, né? É muita calçado. coisa. A gente não tinha caminhão, conseguimos o caminhão para mandar diretamente, saiu diretamente da embaixada. Sim. A gente não precisou deixar nenhuma distribuidora para deixar os alimentos. A gente conseguiu o caminhão. Bacana. E através de oração, Deus enviou Agradecer 2 o irmão caminhões. Renato. Foi o irmão Renato que Sim. conseguiu os caminhões. Passou Irmão lá na Renato é loja, top. já pegou as águas e foi indo. E Deus levantou. É sobre isso. É O sobre CFL é isso. isso aí, é sobre parceria, não é sobre dinheiro. Sim. Entendeu? Irmão Renato é um cara incrível. Ele e a família dele, Ele é nessa o questão. coordenador também. Sim, né? ele vai. coordenador. Eu vou ter o prazer de ter ele aqui Sim. nesse podcast pra gente falar mais. Pessoas Mas de extraordinárias. antemão, quero deixar meu agradecimento ao Renato, à família deles, porque eles se dispõem. São um dos parceiros do Ceifeiros que entenderam o chamado. Sim. Não só eles, muitas pessoas, mas tem pessoas que realmente marcam, né? Tem pessoas Sim, que. é porque assim, na verdade, o ceifeiro, ele é uma obra pro reino. E quando a gente foi buscar o pessoal dos ceifeiros, eu falei pra apóstolo, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma campanha e vou jejuar e buscar os nomes essa semana. Sim. Nada é por acaso, nada, nenhum que tá lá é por acaso. Então, assim, são pessoas que realmente ardem no coração delas pra poder fazer. Sim. Porque o irmão Renato, ele entendeu o propósito. O Wesley também entendeu. Nossa, demais. Entendeu? A Valdilene, porque temos um departamento onde somos uma equipe de 5, né? Somos uma equipe de 5 pessoas que faz esse caminhão andar.
né, esse trem andar. Então, assim, ele tem as Como a ideias engrenagem, dele, cada um- isso, Funciona da seguinte forma, a gente tem que estar Sim. em sintonia, senão não roda. é verdade. Então, assim, somos uma equipe que andamos juntos, alinhados em oração, né, Thiago? Para que isso aqui não vai sem oração. Não mesmo. Não. Não adianta, isso aqui é um projeto do reino que só anda com oração. Você só vê o fruto quando há oração. O fruto, ele Falou tem que tudo. ser a base da oração. É por isso que eu pego no pé dos meninos. Vamos orar, vamos orar. Não, mas Mas é o básico. é o principal, Pra né? gente mexer com vidas e mexer no cativeiro de Satanás, se não tiver oração, Não vai. E é levante, viu? muitos. Salvo do céu. Muitos Olha, essa semana passada, no dia do morador de rua, eu fiquei doente. Olha aí. Eu fiquei doente. É cada passo que a gente dá para esse processo continuar. É por isso que eu falo, ore pela sua família, porque, assim, falando assim, não entrando nessa parte de Bíblia, Sim. né? Mas, assim, é um projeto muito forte. Você vai mexer com principados. Por quê? Porque ali você está tentando tirar um alcoólatra da rua, um alcoólatra, você tá tentando tirar uma mãe da miséria, você tá tentando tirar, sabe? Então, assim, o inimigo não quer. Realmente você tá saqueando o inferno, certeza. né? Com as palavras, Ele não quer saqueando o vidas inferno. restauradas, ele não quer família. Porque quando você entra dentro de uma casa daquela lá, igual do Marília Mendonça, Sim. gente, vocês têm que ir lá. Eu convido vocês para participar Nossa. dessas ações. Aí o esgoto passa dentro da Dentro casa das da pessoas. Então, assim, é muito forte isso. Então, assim, quando você entra dentro da casa da pessoa, porque a cesta básica é só uma É a desculpa porta de entrada. para você pregar o evangelho. E quando você se depara, quando você entra, a pessoa já começa a chorar no seu colo. E isso não tem preço. Ali você é um enviado de Deus ali naquela casa. Meu Deus. Então, para nós que participa disso, é Deus mostrando, você não pode parar. Você não pode parar. Você tá doente, mas eu vou te sustentar. Você tá assim, fraca, porque às vezes a gente até descarrega o espírito. Sim, com certeza. E a gente fica fraca. Mas aí outra hora fala assim, não, você não vai parar. Porque já pensei, porque quando você liga pra uma pessoa que vai doar e a pessoa fala, não. Aí eu falo, meu Deus, aquela pessoa tá dependendo da gente. E aí você quer desistir. Mas Sim. aí Deus fala, continua, igual do Gabriel. Eu falei pro Hernando, eu chorei, levantei de madrugada pra orar. E ele tava na rua. Pedindo já Pedindo, ele um lugar. me ligava pra Valdirene. Ele já tava ligando pra gente, Sério? querendo um lugar pra ir. Sim, é porque eu convidei ele lá na igreja. Sim. Falei assim, e aí? O que você quer pra sua vida daqui pra frente? Falei assim, você vai voltar pra rua ou você quer mudar de vida, mudar de cenário? Aí ele falou assim, como assim? Aí eu perguntei, falei assim, uai, você não quer ir pra um lugar onde você vai poder tomar banho todos os dias? Onde você vai poder trocar de roupa, dormir numa cama? Meu Deus. Cheguei ele no canto e perguntei, porque era necessário. Sim, tem Não que ser muito adianta firme. você certeza. pegar uma pessoa e trazer e você deixar ela embora. Verdade. É uma pregação vazia. É um evangelho vazio. Aí por isso que eu já estava orando, porque eu estava angustiada. E aí eu levantei de madrugada chorando e falei assim, eu não quero mais trabalhar com morador de rua. Eu Sério? não vou trabalhar. Pergunta pra ele, chorando. Eu falei, amor, como que eu vou fazer isso se o cara tá lá pedindo pra me internar ele e as casas de recuperação não queria Foi pegar? muita porta fechada na cara. Muita porta. E eu falava pros meninos, falava E todo mundo socorro. correndo pra cá, correndo pra lá e nada. E aí eu ninguém. falei assim, eu não quero mexer com isso, porque não adianta eu ir lá levar uma sopa pra eles. Nossa. E eu vou deixar eles lá. Não adianta eu ir lá e eles pedir pra me internar eles e eu não vou dar conta, eu vou deixar eles lá. E aí o Hernando, calma, amor, e eu chorando. Eu tava desesperada. Mas graças a Deus deu tudo certo, é sobre isso. Como é forte, né? Porque e Deus prepara tanto as coisas, porque de todas as casas que rejeitaram, a casa que aceitou ele é praticamente do lado da embaixada. Sim. Não dá Olha, muito nome. Glória a Deus. É de Deus. É como a missionária Iris falou. Deus fechou aquelas portas. Sim.
porque já tinha a casa dele, a moradia dele. Como É que forte. Que era pode? na- Como que pode? Então, missionário, a senhora quer falar pra mim que se eu for pedir uma ajuda num comerciário, eu tenho material pra mostrar pra ele? Sim, tem Eu não, todo porque, o material. porque muitas pessoas elas não aceitam ajudar, porque elas falam assim, não, passou um rapaz que semana passada pediu ajuda, eu ajudei, na hora que veio ele tava gastando com outra coisa. Não, A gente tem um material então que a gente pode tem todo o levar. material para apresentar e também tem todo. Eu convido não só como ajudar, como ir com a gente. Sim, aqui tem um CNPJ, né? Porque nós somos um projeto, mas é ligado à Embaixada Church. Então nós não somos um projeto independente. Ele é ligado à Embaixada, é um projeto da Embaixada. Então temos o CNPJ, né, da igreja, aonde pela lei, né, ele determina que podemos ter esse projeto e ele é autenticado, é um projeto autenticado, ele é real e registrado também. Então o que acontece? Alessandra, eu quero conhecer o seu portfólio, eu quero conhecer a história dos ceifeiros. A gente vai até você com todo o material necessário, assinatura de advogado, tá? É tudo bem aprovado E para vocês aí que são de fora, que ardeu no coração, vamos falar com essa palavra, né? Porque para ajudar a obra, só por ajudar, Tem que arder. tem que arder. Porque só chegar aqui e dar o dinheiro, e dar uma doação, sem amor, não vai ser alcançada. Verdade. Então, para você que é de longe, que tem interesse de contribuir com a gente passa os dados todos para vocês no direct ou no WhatsApp, onde a gente envia vídeo, comprovante Sim. de tudo. Você fala, não, eu vou te doar aqui um valor X, mas eu quero que você vai lá e compra 10 cestas básicas. A gente vai lá, compra as 10 cestas básicas e te manda, faz Recibo, todo o projeto, tudo direitinho. fala, a sua cesta básica vai ser utilizada agora nesse evento que a gente vai com os moradores lá de tal cidade. A gente vai lá, apresenta todo o projeto, manda pra você, tudo certinho. Então Porque as coisas é muito organizada, olha. Sim, a gente mostra total transparência para quem está nos ajudando, porque eu acho que a pessoa que está ajudando são poucas que faz assim e vira o rosto. Sim, É. eles querem saber. Eles querem saber se realmente, e por um lado, eu concordo Ele plenamente. tá certo, olha. Tá certo, porque muitas das vezes você ajuda uma pessoa, às vezes a pessoa nem precisa de ajuda. Ela tá mentindo ali no Sim. sinaleiro, tem por isso muito. que tem uma triagem. Nas redes sociais tem muita gente pedindo também ajuda sem precisar, se for puxar mesmo. Igual tem muita gente que puxa os dados, vai. Não, mas essa Sim. pessoa não é essa. A gente trabalha com total transparência Isso é para triste. vocês. Com certeza. Infelizmente, é o mundo que a gente está vivendo, né? É Infelizmente, tem muita gente usando a boa fé, A boa fé dos a boa fé outros. dos outros. Até então, eu trabalho com... Eu sempre ajudo, mesmo antes de trabalhar no Cefeiro, eu sempre ajudei muita gente. Então, a pessoa mandava no meu grupo de WhatsApp, no meu grupo de trabalho, eu tô com uma cirurgia assim, assim, assado. Eu chamava aquela pessoa no privado, eu vou te ajudar, mas não manda nada no grupo não, porque às vezes você vai quebrar o grupo e tal. Sim, Aí vai ver se ia puxar, tudo mentira. tá Aí, vendo? Aí é Já difícil. acontece. aí quebra, muito. só que a gente tem que entender o que é o certo, o que é o mal. A gente não pode deixar de ajudar por causa dessas pessoas que estão com usando certeza. da boa fé do E o, pessoal. e o trabalho com transparência, ele prevalece. Com certeza. Graças a Deus estamos aí, como a irmã Alessandra falou, somos uma criança ainda, de apenas um temos ano muito nesse que aprender, tá projeto. engatinhando ainda, Mas já alcançamos muitas vidas e eu não poderia deixar de falar aqui, aproveitando a oportunidade, de agradecer a todos os meus amigos pescadores. Aí, glória a eu tava Deus. esperando o Thiago falar. Eu- Eu falei, não é possível que o Thiago não vai falar isso. Pô, eu tenho que falar. Não tem como, eu não teria feito nada sem eles. Quando eu precisei, no momento mais difícil da minha vida, quem me deu a mão foi eles, me tiraram de um país onde eu não tinha condições de vir embora. Fizeram ali uma vaquinha, eu falei, não, eu quero vender meus trem, vai lá em casa, busca. Não vai vender nada seu não. Não vai te trazer, quanto que é a passagem? Eu falei, Meu Deus. resposta de oração. Deus foi lá, um deu 10, outro deu 200, tal. No mesmo dia, eu arrecadei o dinheiro da passagem e vim E vem embora. embora. Glória a Deus. E vim embora. hein? Forte. E aquele dia eu prometi pra mim mesmo. Falei, Deus, eu vou voltar pra minha terra natal, no caso, pro Brasil. E vou me reconstruir, vou começar do zero. E eu fui na lama mesmo. Então eu sei quem foram os verdadeiros. E muita gente me ajudou sem mesmo me conhecer. Olha aí, tanto que é forte. Aí eu falei, Deus, eu vou me reerguer e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra poder ajudar o próximo.
sem medir esforço. E desse ano pra cá, do caso de 2000 e... Isso foi em 2022. De 2022 até 2025, minha vida foi uma reviravolta que não tem como... Glória a Deus, você tá, né, Nós Thiago? fica aqui a noite A inteira noite e não inteira tem falando. como falar todos os testemunhos de vida. Sim. Então, por isso que É verdade, meu coração Deus é arde. maravilhoso. E a total transparência. Igual mesmo as pessoas me ajudando, eu falei, galera, tá aqui o valor da passagem, meu voo sai tal hora, tá aqui os meus dados bancários, vocês podem ver que eu não tenho nenhum dinheiro na conta, não tenho condições de ir embora. Então eu expliquei tudo pra eles, eles falaram, moço, só vem. Não, e por incrível que pareça eu vim, igual eu sou pescador, eu cheguei num dia, no outro dia, um amigo meu já falou, ó, pode ir pescar no torneio lá, tal, sim, já tá pago. Meu Deus, Deus já preparou tudo aí. Deus já foi Deus caminhando. purinho. Deus e Como da eu mesma forma que Deus fez na minha vida, tá querendo fazer na vida de muitas pessoas. Sim. E a gente precisa alcançar essas pessoas. E verdade. sozinho, eu, a irmã Alessandra, Saulo, o pessoal da embaixada, o pessoal todo que você fez, que vão ter a oportunidade de estar aqui, sozinho a gente não consegue alcançar um número maior. A gente, muitas vezes, igual no primeiro evento que a gente fez com os moradores de rua, a ação, a gente não teve nenhuma doação de ninguém. Foi a gente mesmo que fez com as nossas próprias mãos, na garra. A gente falou, não, como é um primeiro projeto, uma primeira ação, a gente vai fazer com as nossas forças, fomos, arrecadamos dinheiro, cada um doou um pouco, não pesou pra ninguém. E muita gente, olha, eu não tenho... Pessoal da igreja mesmo, da nossa igreja. Olha, eu não tenho condições de ajudar, mas eu posso ir servir uma sopa. Sim. Eu posso ir orar para uma Isso pessoa. faz toda a diferença. Isso faz a diferença. Demais. Não é sobre dinheiro. Demais. É sobre ação, é sobre É fazer. sobre fazer. É sobre querer fazer. É forte. Então a gente precisa de parceiros, a gente não quer trabalhar com dinheiro. Se o dinheiro é só se alguém, infelizmente, não poder, galera. A gente não tá pedindo dinheiro, a gente Sim. tá aqui dando a nossa cara a bater, pedindo ajuda pra vocês. Ajuda Sim. mesmo, porque a gente quer alcançar mais vidas, a gente quer alcançar mais crianças, Com certeza. morador de ruas. A gente tem que também dar um suporte agora pra Sim, a gente Pra tem. Casa da pra Paz. Casa da Paz, porque ela abriu as portas pro Gabriel. Sim. E lá tem 70 pessoas que vivem ali. É, E de doação. isso, de doação, vive de doação, é comida. Tem pessoas ali que a família não vai lá ver há anos. Com certeza. Entendeu? Tem idoso acamado lá, Com tem um idoso certeza. lá em faz. Tem cadeirante. Você viu? Eu vi quando tava tendo culto, eu e minha esposa passou e a gente viu ele deitado lá. Ele tá em fase Em fase terminal terminal. lá dentro. Muito triste. É muito E triste. para essa ação, para esse projeto continuar dando andamento, continuar dando resultado, a Sim. gente precisa de ajuda, a gente Com precisa certeza. de doações, a gente precisa de parceiros. E isso aqui é só para vocês verem que tudo que a gente faz é total transparente. Tudo Então a gente documentado. vai explicar tudo certinho para você. Se você mostrou interesse em ajudar, se seu coração pegou fogo mesmo, pode entrar em contato com a gente no direct, com a irmã Alessandra, com o Sal, Sim, fique à comigo. vontade. Ou procura mesmo a embaixada, faz uma visita pra gente, vamos lá conhecer esse projeto de perto, vem participar com a gente, que eu tenho certeza que você sua vai vida amar. vai ser transformada através de um sim. Não tem Um sim, dúvida. falar, eu vou ajudar. Porque eu sou exemplo de própria vida, que quando alguém me liga, não é me gambando aqui, gente, pelo amor de Deus, não é me gambando. Ah, o irmão Thiago, pode ligar pra ele que vai ajudar. Se uma pessoa me ligar e falar, Thiago, tô precisando assim, assim, assado. Eu falo, beleza. Agora, é uma sexta, a gente manda. Mas Deus já tá tomando providência. Se aquela ligação chegou até mim, é porque Deus já me escolheu pra mim estar fazendo agora. Meu Agora, eu pego se eu quiser. A isca foi dada. Com É igual certeza. pescador. Eu pego se eu É quiser. verdade. E todas as vezes que Deus me provou, era em dia de torneio, era em semana de torneio. Teve um dia mesmo, que era na semana de semear, né, que fala, né, semear. Eu tinha R$1.000 só. Eu falei, vou semear com fé. Porque eu tinha um projeto muito grande e estava na semana de torneio. Os R$1.000 que eu tinha, eu doei. No próximo final de semana eu fui campeão do torneio, ganhei 25 mil. Eu Como é que você lembro. explica Glória isso a aí, Deus, eu mano? lembro aquele dia do Loucura. jeito. É Deus. Loucura. Foi quando a gente tava voltando do Mato Grosso, Sim, eu lembro então disso. é um propósito. Era o que eu tinha, mas ali Deus me provou, me fez um teste ali, E te falou, honrou. me honrou?
Deus me honra desde quando eu nasci, desde quando ele deu sopro de vida em mim. Você tá doido? Se eu tenho é porque Deus está me abençoando. Então Amém, você por que é isso. comerciante, que tem um comércio grande, se você tem, é porque até aqui Deus está te abençoando. Até aqui Deus está te guardando, guardando seus bens materiais, guardando sua família. Verdade. E o bem mais importante que a gente tem é a saúde. É a certeza. saúde. É a saúde. Para poder fazer o projeto, a gente precisa estar bem. Precisa Sim. estar bem. Então, Com certeza. isso é muito forte. Alessandra, eu quero que você já vai reservando, que eu acho muito interessante, que eu quero que a galera veja o tanto que Deus ele providencia as coisas na hora certa. Você lembra aquele testemunho de quando você foi lá no Ceasa e o cara não queria doar, eu acho cebola, era cebola. Você lembra, meu bem, que o cara passou que não queria doar a cebola e depois no finalzinho você voltou no mesmo cara e você lembra disso aí? Aham. Prepara aí que daqui a pouquinho você vai falar que eu Se vou falar no Ceasa aqui também, todo mundo É, conhece a irmã Alessandra, né? O pessoal do Ceasa vai começar a assistir o vídeo. vai preparando essa história aí, que essa história é muito boa, vocês vão ver até que é boa. E eu quero perguntar pro Thiago. Thiago, dentre essas ações sociais que você fez na Embaixada Church até o presente momento, através de ceifeiros, me fala uma cena que te marcou. Uma cena que não sai da sua cabeça. Mas, ó, pra não dar spoiler, não vai ter da nossa última ação social. Não é agora. Então não pode ser. Não pode ser dessa última? Não pode ser dessa última. Puxa alguma coisa na sua cabeça aí que te marcou. Cara, o que me marcou, a minha primeira ação social mesmo, foi quando eu fiz sozinho. Onde eu apenas fiz uma ligação, falei, ó, eu vou distribuir uns brinquedos ali, alguém sabe alguma cidade, postei nos stories. Não, tem um setor ali pra cima do Alto Paraíso ali, que é bem carente. Eu falei, não, eu preciso de pessoas pra me ajudar, porque sozinho eu não vou. Aí foram 5 pessoas comigo, eu, o Nenho, Burquiel no caso, meu filho Sim. Geraldo, a Giovana, que é a filha da Rita, e a Kathleen, se eu não me engano. É isso, a Kathleen e a Daiane. A gente foi no carro e a cena que me marcou foi quando a gente entrou no setor e já veio um casal de encontro falando que já estava esperando a gente. Sem nem saber que você... Eu nunca tinha feito ação social, a gente chegou, a gente estava esperando vocês. Eu falei, fiquei assim, Meu Deus. vocês são respostas nas orações. Meu Meu Deus. Deus, é forte, hein? Vamos, que já tá reservado o lugar ali com as crianças. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. Eu fiquei sem reação, eu rupi tudinho aqui, ó. Eu rupi tudinho, porque Deus já tinha um chamado ali. Eu cheguei no setor, não cheguei, ele falasse, não, tem um cara distribuindo coisa aqui, Como ali. que pode, né? Eu cheguei no setor, saída do ar, nem sei o nome do setor. Simplesmente eu fui lá porque falaram que tinha um pessoal precisando ali. Precisando. Cheguei, já tinha um lugar já separado pra me colocar o Deus. carro. Meu do Deus, céu. é forte. A gente já tá orando com aquelas crianças, com aquele pessoal, e eu não tinha muita cesta básica, eu tinha conseguido apenas 20 cesta básica, e parece que já tinha 20 famílias ali Meu esperando Deus. esperando Olha. aquelas 20 cesta básicas. Então me marcou muito aquilo, eu falei, Deus tem um chamado muito grande na minha vida. Glória E graças a a Deus eu tenho a facilidade de cultivar pessoas. Eu sei conversar com as pessoas e mostrar, acho que eu sou muito transparente, sou muito verdadeiro. Eu gosto das coisas muito certas, então acho que eu passo confiança pra pessoa. Sim. E acaba que ela, É o Isso é chamado, importante, né, sim, Thiago? ela começa a acreditar e quer ajudar. Então, o que me marcou foi essa primeira, Nossa, o forte. casal falar que tava me esperando Essa sem é eu nem forte, conhecer hein? ninguém. Essa é forte. O Espírito Santo falou lá e falou pra Sem eles. dúvida. E pra você, missionária Alessandra, antes do tomate. O tomate não, da cebola. Que aquela história da cebola, se você não lembrar, eu lembro. Se a Alessandra não Eu lembrar, não vou lembro, falar. bem, gente, é toda situação. Porque Então daqui a pouco eu vou falar da história da da cebola, porque cebola foi aí muito você boa. fala, eu vou lembrar. Olha, ela vai lembrar, vai dar uma risada naquela que só é. Ô, sua risada é cativante. Você sabe Foi disso. muito Ai, boa. gente. A sua risada é, É boa, cativante. é boa. Meu Deus. Pra você, missionária, qual uma cena dessas ações sociais, sem ser a última ação, porque Sim. é assunto para outro episódio. Nossa, meu Deus do É, céu. o povo deve estar assim, o que aconteceu nessa ação Cara, social que o pessoal não quer falar? Na É. hora que a gente for falar, irmão. Eu acho que vai ter que ter lenço aqui. Não, É demais. choro, nossa, de E, Deus. e como o nosso líder de marketing falou, quem sabe o testemunho vivo possa estar presente. É verdade. Fique em paz, Eu vai dar creio, certo. viu? Vai Eu dar Eita, certo. também creio. glória. Eu falei a você, o rapaz tem o dom pra Tem. pegar no microfone, Ali é ele sabe diferenciado. cantar, sabe ministrar a palavra, Ali Ele é completo. ele é completo. Eu, Deus já falou com ele. a Emily, a minha esposa, falou
Na hora que a gente chegou lá na casa de recuperação, falou, é um líder nato. Na hora Não. que olhou pra ele assim, ó, dá pra ver que Nossa, ele é Ele líder. até tem postura, você Tem, viu? é, A postura justamente. dele? Não, mas vamos mudar, porque É, o vamos- já tá começando a Vamos lá. falar. Pessoal, Meu Deus. relaxa, vai dar Calma, certo. só o começo. E a senhora, missionária? Meu Deus. Oh, Qual uma cena que te marcou muito? Assim, que não sai da sua Uma cena cabeça? que me marcou. Eita, Glória, é tanto. São tantas, né? São tantas. Ai, Tem ai. algumas também que me marcou bastante, que agora eu vou falar também. Olha, uma cena que me marcou foi quando a gente foi fazer um trabalho social em uma comunidade e a mãe da criança era usuária de droga e deixou a criança de 3 anos com a menina de 13. Eu lembro. E sumiu no mundo. Meu A Deus. criança estava lá já jogada há 3 dias e ela estava toda suja, toda assim mal cheirosa, sabe? E a gente chegou lá e ela com fome. A primeira coisa que ela pediu quando ela viu o PH, falou assim, eu tô com fome, eu quero comida. Meu Deus. Meu coração arde pelas crianças. E aí? é muito inocente. Nossa. Ela não tinha, olha pra você ver, ela tava há 3 dias sem tomar banho, né? Nossa, Sal uma tava lá criança de 3 Uhum. anos. ela tava há 3 dias sem tomar banho, a mãe dela abandonou, ela não sumiu e ela tava andando na comunidade sozinha. A menina de 13 anos também não tava cuidando dela Meu Jesus. e ela ficava andando na comunidade. E todo mundo falava assim, não, ela fica de casa em casa. A menina de A 3 anos menina sozinha. de 3 anos 3 sozinha. A de anos. 13 também abandonou ela. no Ela é caso? porque assim, menina, né? Foi brincar é e uma acabou comunidade, é porque lá não tem essas coisas assim, todo mundo conhece todo mundo. E ela ficava, um dava comida, o outro dava. Nossa. Aí quando. E ela tava descalça, toda suja mesmo, sabe? De fezes. E a gente chegou perto dela, aí o PH já foi lá no carro, já pegou roupa, né? Passou um lenço umedecido nela, as meninas passou um lenço umedecido, né? E aí ela pôs um sapatinho nela, que ela já tava 3 dias, né? Então, assim, aquela cena, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma mãe deixar a filha por causa de droga? Meu Deus. E assim, não tem noção, porque é uma doença. Primeiro É. você vai por uma coisa que te afligiu, uma coisa que você... Porque, gente, droga, você pode ter certeza. Por que a gente luta por morador de rua? Todos têm uma história, todos têm um nome, E E todos como? têm uma família. todos têm uma E família. como as histórias são fortes. Sim, e outra coisa, droga é assim, a pessoa usa uma vez, usa 2 vezes, depois perde Acabou. a consciência. Então, assim, a gente a pastora Poliana parece que acionou, né, o conselho do telar, não sei. E aí a gente ficou nessa, e a gente leva ou não leva a menina, leva, eu quero lembro. levar. Só que a gente não pode simplesmente Não pegar pode. uma criança, porque nós temos responsabilidades. E aí a gente achou uma pessoa lá na comunidade, né, que estava responsável, que ia ficar responsável por ela. Então aquela cena me marcou muito. Foi uma das cenas que me marcou. Tem Nossa aquela da Senhora. senhora também, né, que tava numa casa dentro do esgoto e a perna dela tava cheia de Nossa, bicho. Misericórdia, A meu perna Deus. da senhora tava cheia de bicho, não tinha remédio, não tinha nada. Nós fomos a única os grupos de igreja que conseguiu entrar, a apóstola Poliana conseguiu entrar dentro da barraca dela O que a pra gente orar. tem que entender que sobre isso aí, que não é sobre uma guerra carnal, né? Que a gente sabe que tudo isso é espiritual. Com Uma certeza. pessoa em sã consciência não vai viver num No ambiente esgoto, desse. nunca. Então, por isso que a gente usa os alimentos, as doações para chegar naquele pessoal, mas para levar o verdadeiro Sim. significado que é o amor de Jesus Cristo, Ou, que é o Espírito Santo. é muito forte, gente. É muito forte. É por isso que a gente enfatiza. Vocês têm que conhecer de perto Tem. o trabalho. Tem, não julgar. Não Tem muita gente que vê um morador de rua, sai daqui, chuta. Isso não pode acontecer, gente. Não, Não pode. pode, A pessoa jamais. não tá em sã consciência. Tem E a toda povo, uma tá aí história por porque trás. quer. Tá aí porque quer. A gente, pelo pouco que a gente falou com os moradores de rua, a maioria dos moradores que estão ali são de famílias que têm condições. Muito. Sim, E detalhe, muitas famílias crentes. sim, todas, a É maioria. isso que a gente fala. Gente, Meu pai é crente. Que A maioria amor. você vai. Não, eu cantava na igreja. Sim,
Caraca. Mas por que chegou a essa situação? Muita religiosidade, né? Com certeza, a religiosidade mata. Mata Mata. a pessoa, mata a pessoa. Então, eu sou filho de pastor, sou batizado em língua, sou batizado no Espírito Santo. Galera, quem conhece o verdadeiro evangelho mesmo sabe quando a gente é batizado, quando a gente se desvia, é 7 vezes piores. É 7 porque vezes. assim, olha, o que nós pregamos, a Embaixada Church, né? O que nós aprendemos ali, né, com os nossos apóstolos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não. E os ceifeiros é essa ferramenta de amor. Ela vai para amar. A desculpa é a comida, a desculpa é uma cesta básica, né? Mas o nosso intuito ali é de chegar e abraçar um pai que não tem condições, uma mãe que está ferida, né? Um morador de rua que não tem esperança para a vida dele, né? Que acha que vai ficar ali pro resto da vida. E um dia só que ele toma a decisão de sair dali, gente, a vida para Deus ela vale mais do que o mundo inteiro. Nossa, com certeza. E Deus andou com quem? Com as prostitutas. Deus andou com cobrador de imposto, cobrador de imposto. Então a gente tem que ter essa mentalidade, por quê? Porque nós somos os pequenos cristos aqui da terra. Claro. Gente, nós temos que ser imitadores. Porque tem muita gente ainda. O que fez eu me apaixonar mais pela embaixada foi isso. Tem muita igreja hoje que prega praticamente só a lei, né? Só. Esquecer da graça, a gente tá vivendo num tempo de graça, gente. Sim. É verdade. E quem somos nós para julgar um morador de rua? Sim. Quem somos nós? Quem somos nós? É verdade. Perfeito, nunca o perfeito morreu por nós, gente. Não tem perfeito, não é eu, não é a irmã Alessandra, não é o Saulo jamais. que tá aqui, Nós que somos os perfeitos, piores não. dos piores, né? Dos piores. Eu acho assim que nós, se não for Deus, nós é Não, a horrível. gente. Não somos nada, né? Nada. E uma cena que me marcou muito, vamos ver se a missionária Alessandra, minha esposa, vocês vão lembrar. O Thiago... Eu não, porque eu sou tava, novo, né? Thiago Eu sou não tava. novo. Mas a gente fez uma ação social atrás do presídio que tem aqui em Aparecida de Goiânia. Foi lá, isso, lá atrás do presídio, naquele setor ali perto. E aí, eu lembro que a gente levou uma lona azul muito grande. Uma lona azul muito grande. E chegou lá, a comunidade parou pra gente. Na hora que a gente chegou, eles já sabiam que a gente ia. Então, eles já fizeram todo um movimento. Foi do Natal. O Thiago E... então tava lá. é verdade, os verdade. brinquedos, Isso. tava lá. Aí teve todo um movimento e tal. Aí a gente chegou, colocou a lona no chão e colocou os sapatos em cima. Beleza, a família vinha, pegava o sapato e tal. E de repente deu um pingo, 2 pingos, 3 pingos. De repente começou a chover. E quando eu percebi... Foi chuva, hein? Foi chuva. E quando eu percebi, isso me marcou... Olha aqui, eu arrepio. Isso me marcou muito. Porque quando eu percebi, o pessoal tinha pegado a lona, colocado os sapatos no chão, tinha pegado a lona, esticado a lona, tampado, feito uma área... E o pessoal que estava segurando a lona estava debaixo de chuva, molhando, e os moradores pegando o sapato embaixo. E detalhe, o pessoal que estava do lado de fora segurando as lonas, o pessoal da nossa igreja, o pessoal que estava trabalhando, eles estavam cantando. Eles estavam debaixo de chuva, Meu Deus, cantando. E eu olhei aquela cena, Oh, meu Deus, glória a Deus. eu olhei aquela cena e eu percebi, eu entendi assim... O pessoal tá aqui para servir, porque muitos podiam ter pegado, tá chovendo, vamos esconder. Não, eles pegaram a lona, esticaram, falaram pro pessoal, entra debaixo da lona, e eles ficaram do lado de fora, molhando e louvando. Deus é forte, Eu falei, pelo amor de Deus, gente, que é Nesse isso? dia fez Os uma- bastidores, ouve aí o bastidor, E pessoal. nesse dia a gente, com tanta doação, a gente conseguiu fazer um estrogonofe pra Nossa, tanta nossa, gente. lindo. Mas tanta Foi- gente. E foi cesta, e foi roupa, Roupa, e foi brinquedo. A gente fez a ceia de Natal. frutas. A gente fez uma ceia de Natal. Cara, então, Eu lembro, eu tava lá, nossa, na hora que a chuva caiu, eu tava em cima da carretinha, distribuindo com roupa. A Olha gente tava isso. separando as roupas, né? como? Porque a gente não pegava a sacola, toma essa aqui, não. A gente tava separando pra Sim. quê? Porque tinha, às vezes, a pessoa pegava e não ia usar. E o nosso Com objetivo certeza. ali é pegar uma roupa, não, essa roupa aqui te serve. Não, essa aqui eu vou ver se serve. Eu falei, essa roupa não te serve. A gente já tinha feito a triagem das roupas, né? É, Aí a gente já então separa. até eles, às vezes, tem uns que são muito educados. Eu nunca vi uma educação daquele Sim. jeito na minha vida. Tem uns que já não tem tanta. Mas é por quê? Porque estão acostumadas a ser crucificadas, a Com ser certeza. julgadas. Sim. Então, às vezes, elas estão sendo maltratadas. Então, ela chega ali e elas pensam que é de qualquer maneira. Não é assim.
Então aquela calça serve para aquela pessoa, aquele tênis serve para aquela pessoa. Então a gente faz tudo que com possa total utilizar. organizado, tudo É. que pode ser utilizado, Com certeza. porque a gente não vai fazer uma doação para pessoa que não vai usar. Com certeza. Verdade. É E que me muito marcou forte. também naquele dia lá, Saulo, na hora da chuva, minha esposa nunca tinha participado de nada, não era evangélica, não era nada, e ela foi grávida. E tinha uma nenenzinha recém-nascida no carrinho. E tava meio assim, perto da lona. Sei. E ela foi pra fila pra pegar roupa de recém-nascida aqui tava tendo a pregação, né? O Aham. culto, e o pessoal pegando as roupas aqui, pegando a comida. E essa nenenzinha ficou aqui no carrinho. E começou a chover e a goteira veio bem no rumo dela. Nossa. Ah, minha esposa já grudou aquela menina ali, Olha. ali ela já apaixonou. E já como ela tava grávida, ela falou, nossa, eu quero essa menina pra mim. Eu falei, não, amor, não é assim não, calma. Já quer levar a menina, eu falei, calma, não é assim. Então ali eu vi que ela também já tinha potencial pra ser mãe, porque Tá vendo? ali o espírito materno dela já Já falou. falou mais alto, com certeza. Falou mais alto, É então mais eu lembro alto. dela grudar a menininha ali, a mãe chegou caçando a menina. Não, nós tirou da chuva, tá aqui com as roupas de criança, toda feliz. Nossa, Nossa, é cada bom demais. sorriso que a gente arranca. Pessoal, Cada sorriso. e não adianta. Não Não adianta, adianta. cara. Você vai querer levar uma criança embora pra você. Vai querer levar uma criança na Aí, mala. explica Você pra vai, pessoa. né? Os Pode. bastidores. Vai Não querer pode, levar. não pode. Gente Não do céu. pode. Minha mulher, minha esposa, minha linda, maravilhosa que tá ali. Inclusive tá grávida, eu te amo, amor. Ela foi pro Ribeirinhos. Queria trazer os meninos do Ribeirinho dentro da mala. Queria deixar as roupas lá e encher a mala de menino e trazer pra cá. Irmão, chegou aqui, mas foi uma semana chorando porque deixou os meninos lá. Então, tipo assim. Ou é forte, a gente aça- tá pega. Nossa, com certeza. A ação Mais social, uma vez, ela- vamos convidar o pessoal pra Sem participar, velho. dúvida, vocês têm Vamos, que participar. tem que participar. pessoal. Alessandra, já tem alguma data prevista para a próxima ação social? Tem sim. A próxima ação social é em junho. Em junho? A data a gente vai colocar lá no Instagram. Para você que quer, para você que é médico, tá? Nossa, a gente falou faz, num ponto a gente tem também um portfólio fixo aí no Instagram dos ceifeiros, onde você entra lá e faz a inscrição para servir juntamente com a gente. Meu Para Deus, você que velho. é enfermeiro, tá? Para você que é médico, quer Técnico, servir, enfermagem. técnico, enfermagem. Alessandra, eu trabalho no salão, eu quero cortar cabelo. Nossa, nós precisamos. É bem-vindo, a gente precisa. Temos a casa de recuperação. Lá eles estão precisando de cortar o cabelo, precisando de médicos, psicólogos. Então, para você que quer servir, Dentista. dentista, a gente tá precisando de Dentista. dentista. Para você que é dentista e quer fazer esse trabalho lindo junto com os ceifeiros, eu te apresento, você vai amar. Eu tenho certeza absoluta, assim embaixo, nós pode ir no cartório, que sua vida vai mudar. Vai Ah, mudar. irmãos, e eu tenho que falar sobre a história da cebola. Da Que cebola. não tem base. Essa até eu tô querendo saber. A cebola milagrosa, que inclusive não só chorou quando cortou, né? Chorou quando recebeu. Porque Nossa, essa olha aí esse tem que escutar, testemunho. velho. Missionária Alessandra chegou lá, mais a equipe dela, dos ceifeiros lá no Ceasa. Pra quem não Ceasa. conhece, quem não é de Goiânia, de Aparecida, o Ceasa é um local onde tem uma feira de verduras, frutas, e quando essas frutas. Mas tem todo o Brasil. Tem todo o Brasil? Bom, sabe É no tá vendo? atacado, vem no Aí, ó, atacado. quem sabe, né? Quem sabe Então, faz ao vivo, né? quem sabe faz ao vivo. O que seria de mim sem minha esposa, né? Tá vendo? Então tá tudo certo. E aí, lá, a missionária Alessandra foi pra ganhar algumas doações pra gente fazer a ação social. E ela chegou numa banca e pediu, a gente tá fazendo ação social, explicou, me dá uma cebola, me dá um saco de cebola. O cara falou, não, E já só passou faltava gente. cebola. Só faltava Só a cebola. Aí o cara falou, não, já passou gente aqui, já dei, não, toda vez passa, aquele E jeito. tava uma placa desse tamanho, não É. peça doação, não vou dar. Sério? Ele já Essa deixou a placa, placa, velho? já deixou a placa. Nossa, não peça acredito, doação. não. Tava uma Tô placa falando, desse não. tamanho, eu falei, eu vou pedir. O Wesley falou, não, você não vai pedir. Meu Eu falei, vou Deus, tá pedir vendo? sim. Não peço doações. Aí a Alessandra chegou e pediu pro cara, o cara quase fez assim, ó, você tá lendo aqui, meu irmão? Porque não tem doação não. Aí o cara, não vou dar não. Aí beleza, a Alessandra saiu, andou a manhã todinha no Ceasa e não conseguiu a cebola. Aí por fim, na hora que tava acabando, ela, vou voltar lá. Vou voltar De lá. novo. Vou voltar lá. Lá na placa. Uhum. Aí nisso que ela foi antes, se eu não tô me enganado, se eu tiver, me corrija. Quando ela foi antes, estava só o funcionário, não tava o patrão. E aí quando ela voltou depois, o patrão já tava no finalzinho. Aí ela foi e falou assim, me ajuda novamente aí, eu tô precisando e tal. E o cara foi e falou, Mostrou as fotos. aí ela foi mostrar as fotos, mostrou todo o documento. E o cara foi e falou assim,
Funcionário. Você conseguir fazer meu patrão te dar uma cebola aí, meu irmão, eu acredito nesse Deus, porque isso aí não dá cebola não, Alessandro. Pois bem, meu irmão, então agora que nós vamos Agora ver. é disso que Deus tava É precisando, disso né? que eu tô falando. Foi eu. Não era cebola, era alma. Tá vendo? Alessandro foi lá, ó, mostrou pro cara, explicou total, o cara, na hora, filho, voltou com um sacão de cebola, cara. Foi mesmo. O cara, eu acho que o cara olhou assim e Pra falou, honra e glória "Que do tá Senhor." acontecendo?" Você tá vendo? Pra honra e glória de Deus, porque Deus, quando tá no barco, Então eu Ele acho que na provei. placa tava escrito não peça doação. Aí a irmã Alessandra tava lendo assim, volte sempre, doação. muito bom, muito bom, gente. Eu tenho limite não pra pedir, moço. Tem que pedir, bora pedir. Mas é isso, porque Deus É ele pro provém, reino. com certeza. E infelizmente estamos chegando ao final do episódio. Assim, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Agora que você tava ficando bom. Mas aí é bom, porque o pessoal já fica com vontade. Agora que eu pedi minha timidez. Você tá aqui. vendo? Isso tudo porque ela falou que era tímida, né, Nossa. pessoal? Vocês viram Oh, aí. mas eu fico. Nossa, pra mim você conversar fala super bem. sobre obras Ah, é, é bom muito demais. bom. Mas antes da gente acabar, eu quero fazer um jogo com vocês aqui rapidinho. Sim. Jogo? Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. E você da mesma forma, beleza? Eu Sim. falo uma, você responde com uma palavra. Fechou? Sim. Missões. É, obra de Deus, amor. Amor. É engraçado que o PH, só que o PH na vez que a gente falou sobre missões, chegou nesse mesmo momento eu falei pra ele, missões. Ele travou, porque ele falou assim pra mim, missões é algo tão abrangente que eu não consigo achar uma palavra só pra missões. Tá vendo? Até que é forte? Demais, é forte. Deus. Tudo. Você é doido. O povo aqui tá afilado, hein? Família. Ah, meu alicerce. Embaixada Church. Vamos lá. Ceifeiros. Ai, meu Deus! Começou a esquentar. Gente do céu! Tá vendo? Ai, os ceifeiros é a semente de dentro do meu coração, meu Deus, realizada. É forte. Jesus amado. É E agora, semente. eu vou te perguntar um que não tava no script, mas eu senti no coração de perguntar. Nosso novo membro, Gabriel. O que ele significa pra você? Cara, a gente não podia falar dele, né? Tá vendo? A gente não pode falar dele, né? Só no próximo capítulo. Não, mas só solta o spoiler assim pra galera. Fala, incrível. E eu vou falar em poucas palavras. Um homem de Deus na nossa vida. Vai somar com a gente. Veio pra mudar muita Veio pra coisa. mudar, cara. Veio pra mudar muito Isso assim, pensamento. não tem como, não tem palavras pra descrever o Gabriel, cara. É verdade. Não É, tem é assim, forte. com pouco tempo não tem. Gabriel É isso. é um homem de Deus, só isso. Fica pra vocês aí pra vocês verem no próximo. E agora Vamos voltar. a mesma que eu fazer pra você, eu vou fazer pra você e a gente vai finalizar. Qual o projeto e qual o futuro que você vê para os ceifeiros? Essa você pode explicar um pouco mais. Sim. Os ceifeiros, o que nós almejamos para os ceifeiros é vidas a ser alcançadas para o reino. E nós queremos expandir os ceifeiros no Brasil e quem dirá no mundo inteiro. Eita, receba. Para fora. Amém. O nosso projeto, ele tem visão, uma visão muito ampla e cada dia mais Deus tem tirado a venda dos nossos olhos para que nós possamos alcançar uma dimensão maior para as vidas, entendeu? Então, assim, a gente não quer só alcançar vidas aqui na nossa cidade, a gente quer enviar missionários, Amém, enviar pois. para a África, enviar para outras nações, outra cidade. Então a gente tem esse sonho aí, E vai realizar. em nome de Jesus. Ceifeiros futuramente, o que você pensa? Cara, você fez futuramente eu vejo como uma figueira. Glória a Deus, é forte, meu Deus! Cara, Deus colocou essa palavra aqui na minha. Eu nem pensei que eu nem ia dar conta de falar, porque é uma palavra difícil de falar. Você fez uma figueira, cara. Como se diz, a figueira que não vira nada, que não dá Corta. frutos. Corte. Então a gente tá nesse projeto, igual a irmã Alessandra falou, buscando alcançar mais vidas. Mas um detalhe que eu vou deixar bem fixado aqui, a gente tá alcançando vidas longe, mas sem deixar as nossas que estão Sim. aqui por perto. Sim, Sim. A gente Elas está vêm acolhendo, primeiro. elas vêm aqui, no caso, os próximos. A gente ajuda muito as pessoas dentro da nossa própria igreja. Uhum. Sim. Tem pessoas que precisam de uma cesta básica, não tem condições, É. então a gente está aqui para isso.
Então, antes da gente alcançar vidas fora, a gente tem que cuidar das nossas. E graças a Deus está tudo dando certo. E os Ceifeiros futuramente, igual a irmã Alessandra falou, é um projeto lindo, maravilhoso. Para as nações, né? Para nações, para alcançar Pras almas, nações. Não tem vidas. É forte, hein? Vidas. É forte. Missionária Alessandra, quero agradecer Obrigada a senhora pela oportunidade. Não, eu que agradeço pela essa oportunidade, porque enriqueceu demais o nosso conhecimento, não só o meu, conhecimento da galera. Obrigada, gente. Deus Tiago. abençoe. Cara, Muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil a gente sair de casa, largar a família, mas sempre que é pra gente falar do reino, quem ganha somos nós. é isso, é sobre isso, né? É É sobre sobre isso. entender o chamado. Entendeu? Então, Deus te chamou, cabe a você de aceitar ou não. então escolha. é muito forte. É muito forte. Deixa seus agradecimentos, que você quiser falar, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer, né, o Saulo, né? É um filho para mim. Amém. Os filhos, né? Ele, a Emily. Então, assim, nós já tá numa jornada, né, maior, né, Sim, Saulo? graças a Deus. Então, a gente já tem um tempinho que a gente se conhece. E eu queria agradecer pela sua oportunidade, Amém. né? Que as pessoas têm de conhecer os ceifeiros. Com certeza. E a gente não poderia, né? Nosso Deus, ter outra oportunidade igual essa. Nossa, Gente, foi- tem mais, foi viu? de Isso Deus. aqui é Muito um mais. começo. Muito Vamos trazer mais. uma Foi de equipe, Deus. né, depois. Sim, nossa equipe. E eu quero agradecer vocês por nos receber As aqui portas nesse sempre lugar. estão Em nome do abertas. Senhor Jesus, que Deus abençoe. Tiago, Agradecer primeiramente a Deus, né? Sempre. Por ter colocado essa mesa aqui hoje, esse tempo. Você também, né? Por ter tirado seu tempo, seus compromissos, você e sua esposa, abriu a porta da sua casa para estar nos recebendo, pra Amém. gente falar desse amor, né? Sim. Pela obra, pelos ceifeiros. E agradecer a cada um, parceiro, que já Sim. estão junto com a gente nessa Sim. caminhada. Sim. E também já tô agradecendo, declarando você que vai nos ajudar. Amém. Profetizando Glória a aí Deus, sobre a vida. aleluia. Porque eu tenho certeza que através desse podcast aqui de hoje, a gente vai alcançar mais vidas. Sem e não dúvidas. só parceiros. Vidas que às vezes precisavam de uma palavra. amém. Sim. Amém. É por sobre isso. alma, é sobre vida, É não é sobre sobre só vida. parceria. É verdade. Às vezes a pessoa tá precisando só de entender. Com certeza. E você é nosso convidado. Amém. É, Quero agradecer aqui minha esposa linda agradeço. pela paciência e pela ajuda. Agradecer o Hernani. Muito obrigado pela presença, meu Eu querido. pensei que ele tava dormindo, cara. Tava não, casca de bala, tá por aí. E agradecer você que ficou com a gente esse tempo Obrigada, todo. Jesus. Obrigado Obrigada, Jesus. por se fazer presente nesse episódio. Compartilha, curte, manda pra galera. E eu quero fazer um convite. Venha conhecer a Embaixada Church. Sim. Venha conhecer os ceifeiros. As portas estão abertas. A gente te aguarda e você vai ter uma experiência única. Te garanto. E quem está a participar dessa mesa? Com certeza. A mesa está aberta. O convite está Glória a aberto para Deus. você. É isso E aí. pra gente finalizar, agradecer a Deus, porque Deus é o soberano, Deus é o que comanda tudo na Deus nossa é vida. tudo. Então, fica o convite pro próximo bate-papo com os ceifeiros. Vai vir outras pessoas importantes dentro dos Nossa. ceifeiros. Sim, sim, Vai vir glória a muita Deus. história boa. Então, eu te convido, sempre fica ligado aí nas redes sociais que a gente sempre vai estar divulgando. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Amém.